capítulo 8, versículo 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente você, meu irmão, minha irmã, livre daquilo que não condiz com a palavra do Senhor. Vamos dando sequência, trazendo aqui essa palavra. O título de nossa mensagem é verdadeiramente livres. Viva a verdadeira liberdade em Jesus Cristo. Essa é a nossa meta, é o que nós estamos a pregar. A liberdade, nós podemos dizer que é muito valorizada. Todos queremos ser livres, mas será que todos entendemos o que é liberdade? A verdadeira liberdade está em Jesus Cristo. Quando Jesus liberta você, então você fica livre para viver uma vida autêntica. Liberdade em Cristo. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então, meu irmão, conhecer a verdade é o libertador quem faz essa bênção acontecer em nossas vidas. Conhecer a verdade é coisa maravilhosa. A verdade não é uma ciência, nem uma filosofia. A verdade é uma pessoa. E essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Ele disse ser a verdade, a vida e o caminho para Deus, em João 14,6. Conheça, meu irmão, a verdade através da Bíblia e desfrute da verdadeira liberdade em sua alma. O livro que nos mostra a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos capítulo 6 e versículo 14. O pecado não domina o homem de Deus, porque você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça do Senhor. Depois que conheceu a verdade, agora você está liberto, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça do Senhor. Livre de condenação. O homem que aceita Cristo, ele está livre da condenação do mundo. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O homem fica livre de condenação. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Agora já não há mais condenação para os que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, conforme Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 1 ao versículo 2. Qual é essa condenação que Paulo fala? A condenação que o mundo está aí a oferecer. O homem vivendo no pecado, o homem vivendo na idolatria, na feitiçaria, na bruxaria, nas bebidas, nas vidas profanas diante de Deus, uma vida, como todos sabemos, que é uma vida de homens, mulheres ébrios, pessoas que vivem todos os dias desfrutando de uma vida de pecado, de coisas que não condiz com a verdade e nem com a vontade do Senhor. Por isso nós sabemos que quando o homem quer ser liberto, ele tem que aceitar a Cristo, para que ele fique liberto, para que ele fique isento desse tipo de pecados, porque a lei do Espírito de vida, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, nos libertou da lei do pecado e da morte, que era oferecido pela vida carnal. O homem do pecado, que desobedecem a Deus, e com isso o homem fica na condenação para a morte eterna. Mas quando ele aceita a Cristo, você precisa viver mais cheio da graça, ao invés de viver mais cheio de culpa. Jesus libertou da condenação. Você é filho de Deus e tem um lugar no céu.
livre para obedecer a Deus. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como culpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus, conforme Pedro nos diz em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 16. O homem que aceitou de verdade a palavra de Deus, ele ficou livre das orgias desse mundo, daquilo que não condiz com a vontade de Deus, e tem a sua vida liberta para viver uma vida tranquila, cheia do amor de Deus. Deus lhe dá o poder para fazer o que é certo, vencendo a tentação. Você tem a liberdade de tornar o mundo em um lugar melhor quando você aceita a Cristo. Ah, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, essas pessoas que às vezes dizem que estão tão próximas de mim, às vezes me desrespeitam, me desonram e dizem tantas coisas contra mim. Se pudesse, até me destruíam. Por quê? Porque essas pessoas não têm Cristo e você também. Mas quando você tem Cristo, ainda que ele venha ranger os dentes, eles jamais poderão tocar em você. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que Deus acampa o seu anjo ao redor daqueles que o temem e livra e guarda do mal. Pois o temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas desse mundo, porque os problemas chegam, mas nada lhe toca, porque o temor conduz à vida eterna, conduz o homem à vida em Cristo, e quem teme pode descansar em paz, livre de problema, livre de pecado. O grande sábio Salomão, em Provérbios 19, 23, disse isso. Irmão, você não precisa ter medo dos problemas, porque Deus está com você. Quando você é livre, livre de limitações. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, se fundamentam nas tradições humanas e nos principais elementares deste mundo. Cuidado para que ninguém nos escravize com filosofias vãs, nos engane, sem fundamento, sem tradição humana, simplesmente principados elementares do mundo que está aí cada dia que se passa. Por isso, você não precisa mais procurar satisfação e solução. Você já encontrou a solução. E a solução é Jesus Cristo, nosso Salvador. Não se deixe prender por ensinos enganosos. Busque conhecer a verdade. Jesus Cristo, nosso Senhor, capaz de te libertar de tudo que te aprisiona. Pode ter certeza, ele te liberta dos laços do inimigo, como diz a palavra, do laço do passarinheiro, porque o Espírito do Senhor, disse o apóstolo, ele liberta. Jesus também disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, versículo 18 ao versículo 19. Isso é vida. Vida de quem está liberto. É a verdadeira liberdade em Jesus Cristo, nosso Salvador. Há muitos prisioneiros, meus irmãos, espiritualmente, e muitos que pensam estar livres, mas vivem em um cativeiro, e cativeiro angustiante. Ah, eu não matei, não roubei, não fiz nada de errado e nunca fui preso, mas se sente preso. A sua alma está aprisionada de dores sentimentais do passado, da falta de perdão e ainda do medo. Jesus pode te libertar, meu irmão, de toda e qualquer opressão. Busque libertação nele e viva em paz com Deus. Chamados à liberdade para servir a Cristo, é o que está escrito lá em Gálatas capítulo 5, versículo 13, a expressão do apóstolo Paulo que diz, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Aleluia. Isso é vida de liberdade, ou seja, verdadeiramente livres. Seja verdadeiramente livre do pecado. Infelizmente, muitos pensam que liberdade é sinônimo de libertinagem. E não é.
libertinagem é o que conduz o homem ao ridículo. A liberdade é o que conduz o homem aos céus de glória. Mas como cristão, não devemos ser assim. Temos que ter entendimento. Na nossa liberdade, orientada pela palavra de Deus, não devemos dar lugar à maldade. Em vez disso, devemos servir uns aos outros em amor. É o que diz a palavra do Senhor. Ou seja, verdadeiramente livres, com amor no coração. É que Jesus diz lá em João 8,36. Portanto, se o Filho os libertar, você de fato será livre. Se Jesus te liberta, você é livre. Viva a verdadeira liberdade em Jesus. Abra o coração, a mente e o seu espírito para receber a verdadeira liberdade em Deus. No amor de Jesus Cristo você será livre e sentirá a paz da libertação real. Você quer ser verdadeiramente livre? Então aqui está a palavra do Senhor. A liberdade é muito valorizada, como nós já falamos. Todos querem ser livres, mas será que você está atento, juntamente com todos, entendendo o que é a liberdade? A Bíblia explica que a liberdade, a verdadeira liberdade, está em Jesus Cristo. Viva a liberdade, viva com Cristo, seja verdadeiramente abençoado e verdadeiramente livres para andar na presença santa do Senhor. Querido Deus e Pai que está no céu, eu te peço em o nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha abençoar poderosamente todos aqueles que estão nos ouvindo, para que eles sejam também livres e venham te glorificar, te exaltar. Te peço pela cidade de Esperantina e tantas outras cidades, nosso Piauí, nosso Brasil, enfim, para que todos sejam libertos, todos livres de pecado e viver para te servir. Te peço em o nome de Jesus que vive e reina eternamente. Você que ora conosco, diga amém, em o nome de Jesus, o nosso Salvador.